Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos falar de alguns livros que eu já li mais do que uma vez. Então pessoal, espero que esteja tudo bem por aí, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e quem sabe, boas releituras. Para quem não sabe, este mês temos aqui o desafio de reler. Portanto, de ir buscar um livro qualquer que já lemos há muito tempo e ir relê-lo. Portanto, voltar a saborear, voltar a mergulhar numa história que já conhecemos. E eu, este mês, como faço habitualmente em todos os desafios, venho-vos trazer assim várias listas. Já partilhei convosco uma lista de livros que eu gostava muito de reler, mas que não será este mês por uma questão de tempo, porque não dá, simplesmente não dá, não cabem todos. E hoje venho-vos falar de livros que eu, de facto, já li mais do que uma vez. Mas antes de eu começar com esta lista, se acabaram de chegar aqui ao canal, convido-vos a subscrever para estarem sempre a par das novidades. Aqui no canal temos sempre vídeos novos sobre livros todas as semanas. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixarem já o vosso gosto, que é para depois não esquecer, e de partilharem com todos os vossos amigos que adoram ouvir falar sobre livros. Eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar com o livro mais óbvio, com aquele mesmo básico que acho que todos vocês já sabem que vem aí, que é nada mais, nada menos do que o Harry Potter. E não especificamente o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Todos eles eu já li mais do que uma vez. O Harry Potter foi o livro que me introduziu ao amor pela leitura, foi o livro que me fez apaixonar por ler. Esta é a minha edição, é a primeira edição portuguesa do primeiro livro do Harry Potter. É uma edição que já está muito gasta porque foi lida um monte de vezes. Entretanto, ofereceram-me, nestas edições ilustradas, eu também tenho o primeiro, o segundo e o quarto, falta-me o terceiro e agora está a sair o quinto, e entretanto já fiz uma releitura com o primeiro, mas ainda não tive a oportunidade de fazer com os outros dois, e é algo que eu tenho de facto nos meus objetivos também, para daqui a uns tempos voltar a fazer. Harry Potter é daqueles livros que me traz sempre conforto, que me faz apaixonar todas as vezes que eu faço uma nova leitura, e eu tive uma fase em que eu só li Harry Potter. Portanto, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e depois não havia mais, e eu então relia. E entretanto saiu o quinto, e eu depois voltava a reler. E eu tive uma fase assim em que reli. Uma altura eu comecei a contar, pelo menos do primeiro, e perdi a conta depois da 12ª, 13ª releitura. Portanto, nesta fase eu não faço a mínima ideia quantas vezes é que eu reli o primeiro Harry Potter, mas se me dissessem, olha, amanhã queres começar a reler o primeiro Harry Potter? Eu dizia, contem comigo, eu estou aí, eu vou começar já hoje. Portanto, Harry Potter é daqueles livros que eu não me canso de reler, e todas as vezes que releio descubro algo novo, descubro um novo pormenor, vejo as coisas de uma forma ligeiramente diferente. São histórias mesmo que eu cresci com elas, eu tinha a mesma idade dos protagonistas, eu fui lendo, eu sou daquela geração que tinha que esperar que o próximo livro saísse, eu chorei imenso no último livro, portanto faz parte da minha vida, acho que vai sempre fazer, e são livros que eu já reli imensas vezes, portanto os 7 Harry Potters, sem dúvida. De qualquer outro livro, foram os livros que eu mais reli, provavelmente na minha vida toda serão os que eu mais irei reler. Agora, partimos do Harry Potter para livros que eu li na minha infância também, na altura em que descobri o amor pela leitura, portanto, na altura em que eu me apaixonei pelo Harry Potter, em que andei a reler, eu na altura peguei em todos os livros que eu tinha, e muitos nos da minha mãe, os que ela tinha lá para crianças, os livros que eram dela e que ela lia imenso em criança, e nessa altura eu li alguns dos meus livros preferidos de infância, foram dessa altura também, e mais tarde já os voltei a reler, e alguns não me importaria de reler novamente. Então é desses livros que eu vou falar agora. O primeiro que eu vou referir, e atenção que estes são livros que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, mas que são livros que para mim têm um lugar especial no meu coração, mas o primeiro que eu vou referir é o Adeus 15 anos, de Claude Campagne. Claude Campagne é um pseudónimo, é um casal, e este é o primeiro livro, que é a história de Fanny. Esta capa está assim muito estragadinha. Existia uma série, algures, e sei que esta é a capa original. Cá em Portugal existe a continuação, eu não a tenho, mas a minha mãe tem, que é o Adeus... não, que é os 20 anos de Fanny, exatamente. Portanto, este é o Adeus 15 anos e depois a outra será os 20 anos de Fanny. Este livro estava ali em cima, está um bocado empoeirado. Estamos a falar de um livro juvenil sobre a Fanny e a vida dela com o irmão e com o avô, a quem ela chama Capitão. É a história de uma menina norueguesa
a deixar os 15 anos, uma menina que está naquela fase da adolescência em que está a transitar para a adulta, e é a história dela. É tão simples quanto isso, mas lindíssimo, e eu lembro-me quando li, me apaixonei, e mais tarde voltei a reler os 2 livros, e há uns tempos atrás, já há uns aninhos, encontrei este à venda em segunda mão e decidi comprar uma cópia para mim, porque a minha mãe tem a dela, mas de facto eu adorei estes livros e qualquer dia teria que reler novamente. São livros com um tipo de letra bastante grandinho. Estes são da livraria Almedina, tanto na altura, e esta edição até vos posso dizer se tem o ano. Eu até vos dizia, mas não diz. Diz que foi impresso em Viseu, livraria Almedina, e não diz o ano sequer. Portanto, estão a ver, isto é mesmo muito, muito antigo. Mas foram histórias que me marcaram a minha infância e que eu gosto mesmo, mesmo muito. Dos mesmos autores, portanto, deste pseudónimo, tenho aqui também um livro que eu li várias vezes, que é Um Rapaz, Uma Rapariga. Este livro é de uma coleção chamada Boutique, que é da Civilização, portanto, da Verbo, na altura, e eu tenho a coleção quase toda. Andei a colecioná-la ao longo dos anos, em alfarrabistas e feiras de velharias, andei a apanhar um aqui, outro ali, outro ali. Falta-me um neste momento para completar essa coleção. Qualquer dia venho cá mostrar-vos tudinho. Gostava de vos conseguir vir cá mostrar quando comprasse o último, mas eu tenho-os todos ali em cima, muito longe, fora do alcance, mas esta coleção fez muito parte também da minha infância e eu passei muitos anos à procura dos livros seguintes e à procura de tentar comprar. Este livro é então dos mesmos autores e são contos sobre um rapaz e uma rapariga. Contos sobre amizade, sobre amor, sobre relações de todos os tipos, desde crianças, desde adultos, adolescentes. São histórias lindíssimas, contos lindíssimos que nos deixam com o coração quentinho. E são histórias que eu adoro. E sim, estes livros também tinham ilustrações, salvo erro, acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade. Correto. Ok. Mostrava-se assim, eu adoro estas ilustrações, muito simples. Aqui outra. Deixa eu ver, aqui outra. Portanto, eu acho que cada conto tinha pelo menos uma ilustração. Eu vi uma aqui que era a minha preferida, que era... Está aqui, um bebê. Que assim... Portanto, tem ilustrações muito bonitas e são então contos sobre um rapaz e uma rapariga. Este livro é de novembro de 1977 e aqui temos uma nota inicial de quem é Claude Campagne e depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 contos diferentes. Ainda desta coleção, um livro que a minha mãe também tinha, portanto, muitos destes eu andei com ela a colecionar, mas ela tinha um conjuntozinho de 4 ou 5, e um que ela também tinha e que eu também adorei, que também cheguei a reler, foi o Bela Aventura, de Louise Belloc. Peço imensa desculpa, não sei como pronunciar. O Bela Aventura é uma história de dois amigos de infância a contarem como é um episódio em particular da sua infância sobre o Bela Aventura, que era um navio que estava numa praia lá perto. O pai de uma destas nossas personagens está fora, está na guerra, ninguém sabe nada dele. Portanto, é uma história de mistério, há ali um certo mistério à volta deste navio que está ali, aquele Bela Aventura, e esta história de infância que nos está a ser contada do presente. É uma história muito bonita, também com toques de romance e com certa aventura de infância, que nos dá aquela nostalgia. E este também foi um livro que eu cheguei a reler mais tarde. Dessa coleção da Boutique, o preferido da minha mãe era um que ela não tinha. E nós passamos anos à procura. E quando eu encontrei, tal como ela, apaixonei-me. Foi amor à primeira leitura e depois disso já o reli e estaria prontíssima para o reler novamente, que é o Ing Obrigada. Este livro é da Bertolt Brecht. Provavelmente estou a pronunciar mal, o nome é alemão e é um pseudónimo também. Eu andei à procura de tudo publicado desta senhora em português e tenho a trilogia da Ana, que são 3, e tenho outro desta coleção que se chama Recordação de Viagem, penso que é assim. Esta autora é espetacular, tem um estilo incrível, lá está. Estes são livros juvenis, mas já com um toque... já não é crianças tão pequeninas, já são um juvenil um bocadinho mais crescidinho. E este livro conta a história de Madalena, e a Madalena é uma rapariga que está neste momento internada no hospital com tifo. E ela vê um artigo no jornal sobre
amigos por correspondência, portanto, de se corresponder com outras pessoas que querem treinar a língua por qualquer motivo. E antigamente usava-se muito, hoje em dia está um bocadinho perdido esse conceito, mas antigamente usava-se muito corresponder-se com outra pessoa, formavam amizades à distância, mas no sentido de treinarem a língua, de aprenderem a falar mais fluentemente. A Madalena, como está completamente isolada no hospital, tem tudo ali esterilizado à volta dela, tem tudo ali muito limitado, vê o artigo no jornal e pensa, olha, porque não, eu vou-me corresponder com esta Ing. Então ela começa a escrever cartas à Ing e este livro é maioritariamente epistolar, com as cartas que ela escreve. É um livro delicioso, tão bonito. Depois temos aqui também um romance por trás lindíssimo e é uma história muito sobre família, sobre conhecermos a nós mesmos, sobre respeitarmos a nossa maneira de ser, sobre crescimento, sobre o aceitar o outro como ele é. Uma história lindíssima, daquelas de me deixar completamente apaixonada, e é daqueles livros que eu chego ao final sempre, e lembro-me disso as 2 vezes que li, de pensar, é uma história tão simples e tão incrível. E como é que é possível alguém escrever uma coisa tão simples, tão delicada, tão fácil de entender e ser tão apaixonante e tão lindo? Portanto, esta é de facto uma história que eu adorei e que voltaria também a reler, mas que já li pelo menos 2 vezes. E este livro tem muitas semelhanças, mesmo muitas, com Papá das Pernas Altas, que é um livro que eu também já li mais do que uma vez, ou pelo menos li 2 vezes, porque a minha mãe tinha uma edição antiguinha, que foi a que eu li na minha infância, e depois mais tarde eu consegui encontrar esta em português, e comprei-a para mim e voltei a ler na altura. Papá das Pernas Altas também é um livro epistolar. Também é um livro em que a rapariga se corresponde com uma pessoa que não conhece, e neste caso ela corresponde-se com o Papá das Pernas Altas. Esta é a história de Judy, e a Judy é uma órfã e um dia há um benfeitor que decide pagar-lhe os estudos. Ela quer muito ir agradecer-lhe, mas quando vai a correr atrás dele só o vê ao longe, só vê a sombra e vê umas pernas muito altas, então ela começa a endereçar as cartas ao Papá das Pernas Altas, porque é um benfeitor anónimo. Então, nós temos aqui as cartas todas que ela escreve ao Papá das Pernas Altas, a contar-lhe tudo do seu dia-a-dia, as aventuras na escola nova, tudo o que ela vai fazendo, e é uma história também deliciosa, muito engraçada. A Judy é uma personagem muito caricata, e é sem dúvida uma história daquelas que nos aqueceu o coração e que eu recomendo muitas vezes aqui no canal. Portanto, se não leram, vale muito a pena. Mais um clássico infantil que eu já li mais do que uma vez, e dessa vez até foi um bocadinho uma releitura ao engano, que eu não me lembrava que tinha lido, foi o Pollyanna. Pollyanna, eu acho que foi sem dúvida dos meus primeiros audiobooks em inglês, porque eu comecei a fazer muitas viagens no autocarro, e na altura foi quando me disseram, olha, existem audiobooks, existem livros que tu podes ir ouvindo, e eu não sabia se me ia dar a ouvir em inglês, e na altura ouvi o Pollyanna, porque estava gratuito, porque é um clássico, e anos mais tarde eu olhava para a história, para o resumo, e pensava, tenho a certeza que já li isso. Então voltei a ouvir e sim, eu de facto já tinha lido, mas recordava muito pouco, porque na altura não costumava apontar, não tinha o Goodreads, não tinha lado nenhum onde apontar sequer tinha lido, então nem sequer me recordava bem, e foi uma releitura que eu fiz um bocadinho sem querer, e só depois é que fui procurar a continuação e ler. Existem, e eu tenho aí até os livros da Pollyanna de Círculo Leitores, aqueles dos livros azuis pequeninos, mas esses são adaptados, têm partes cortadas. Atualmente a Minotaur, penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade, lançou os 2 em português, portanto o 1 e o 2, é o Pollyanna e Pollyanna Grows Up. Portanto, temos este primeiro e depois um segundo com a Pollyanna mais crescida, e existem essas 2 que são integrais, se quiserem por acaso ler. É uma história também lindíssima, de nos deixar com um sorriso, e é uma história que acho que devia ser leitura obrigatória para muita gente. É uma história de ver o lado bom na vida e não deixar que as coisas más nos metam abaixo. Muitas vezes a nossa felicidade é uma escolha, e a Pollyanna é muito sobre isso, sobre como é que nós podemos escolher ser felizes apesar de tudo. Portanto, é um livro que eu recomendo muito como leitura para nos a ver a vida de outra perspectiva. E o último livro que eu tenho aqui nesta pilha pode-vos surpreender, porque não é nenhum clássico de infância, não é um livro que eu li em pequena. Eu vou-vos falar do
Memorial de Convento, de José Saramago. Porquê? Vou ser 100% honesta. Eu, quando li os Maias para a escola, li-os de uma ponta à outra e não fiquei fã da leitura. Porquê? Não é necessariamente contra a história, mas eu sou daquelas pessoas que acho que tinha palha a mais lá pelo meio. O próprio Eça de Queiroz, supostamente, também disse que achava que aquilo tinha coisas a mais. Portanto, eu se calhar, pronto, faço ali uma relação com o autor. Se calhar, se eu lesse hoje, acharia o livro de forma completamente diferente, julgaria de uma forma diferente, mas a verdade é que na altura, como adolescente, gostou muito a ler porque sentia que havia coisas que estava muito curiosa para saber, o desenvolvimento das personagens e as partes mais descritivas do meio, o jantar do hotel, a descrição da casa, tudo isso, achei que podia ter sido assim um bocadinho, cortado. Mas é uma opinião e eu sei que a maior parte das pessoas não concorda comigo e provavelmente têm razão. Portanto, quem sou eu para julgar? Mas, quando cheguei ao 12º ano, a obra era o Memorial de Convento e eu adorei. Gostou-me imenso de entrar, portanto, primeiras páginas, estilo escrito e tal, e depois de ter entrado, eu li tudo até ao fim, assim, a devorar, e cheguei ao final e li outra vez. Portanto, eu li-o 2 vezes no meu 12º ano. E da segunda vez fui apontando, porque inicialmente eu li uma edição, já tenho aqui uma página dobrada, li uma edição da minha mãe que estava apontada e depois peguei nos apontamentos e fui passando para o meu, portanto este também está todo editado, todo marcado por mim, a lápis, com as notazinhas todas, e foi uma leitura que eu gostei mesmo muito, eu não estava à espera de gostar tanto, e que li 2 vezes no mesmo ano, portanto, e aí para mim. E sim, ainda hoje eu gosto muito de Saramago, apesar de ter lido pouco, mas tenho agora em novembro plano de leitura de ler mais. Não sei se entretanto quando sair este vídeo se já terei lido o conto ou não, mas sim, tenho que voltar a Saramago porque este foi muito auspicioso começo. E é isso, pessoal. Estes foram alguns dos livros, de certeza que eu tenho aí muitos mais, alguns dos livros que eu já li mais do que uma vez. Mas digam-me em baixo que livros é que vocês já leram mais do que uma vez, qual é aquele livro que para vocês leram uma vez, já leram segunda, e se vos dissessem, olha, vamos ler amanhã a 3ª vez, vocês diziam, é já. Qual é esse livro? Eu adoraria saber, porque se calhar é um livro que eu tenho aí na minha lista, se calhar é um livro que temos em comum, e eu gostava muito de partilhar isso com vocês. Portanto, não se esqueçam de deixarem aí em baixo, não se esqueçam também de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram reler os mesmos livros, aquelas pessoas que são sempre criticadas, que eu também já fui muito criticada, eu estou na época do Harry Potter, estás sempre a ler a mesma coisa, a ler outras coisas. Aqueles amigos que estão sempre a ser criticados por ser os releitores, que estão sempre a reler a mesma coisa, partilhem este vídeo com eles e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!